Olá, tudo bem? Professor Eliseu aqui mais uma vez. Hoje vamos começar a falar aqui sobre planos e eixos de movimento, planos e cortes, né? Planos são cortes imaginários que atravessam o corpo, e os eixos são linhas imaginárias ao redor das quais acontecem os movimentos no corpo. Então, vejamos aqui o exemplo onde nós temos aqui esse bonequinho cortado aqui. Imagine que isso azul aqui seja uma lâmina que atravessa o corpo dessa pessoa aqui no caso. Essa lâmina ela está entrando aqui à frente e saindo atrás. Então esse camaradinho aqui ele está sendo cortado de frente para trás, né? Esse corte ele vai dividir, portanto, o corpo do nosso paciente, do nosso coleguinha aqui, em duas metades, em duas laterais, uma lateral esquerda e uma lateral direita do paciente, certo? Então esse cara aqui ele está sendo cortado ao meio e vai um lado para cá e um lado para lá. Esse corte que divide em dois lados nós chamamos de plano sagital ou corte sagital, certo? Bom, agora você imagine o seguinte: esse coleguinha, imagina que ele começa a inclinar a cabeça dele aqui para frente, certo? Nesse sentido, ele pode inclinar a cabeça para frente ou ele pode inclinar aqui na cintura, fazer aquela reverência de japonês, sabe, assim para frente. Então esse movimento para frente é um movimento que acontece no eixo que nós chamamos de látero-lateral. O eixo látero-lateral é o movimento para frente, certo? Beleza? Bom, então o nosso coleguinha está sendo cortado aqui ao meio, vai dividir as duas laterais, certo? E esse eixo de movimento, onde acontece o movimento para frente, é o eixo que acontece entre essas duas laterais. Então, portanto, chamamos de eixo látero-lateral. Nós temos também aqui um outro eixo que nós vamos chamar de eixo antero-posterior, que acontece aqui no plano frontal. Como assim? O plano frontal, você imagina que essa lâmina aqui, ela está cortando o nosso paciente de um lado para o outro, certo? Ou seja, ele vai dividir aqui a parte de trás, ou a parte posterior, né? A parte posterior da parte anterior. Então, a parte posterior vai ser separada da parte anterior. Então nós vamos ter aqui um corte, onde vamos ter separada a metade da frente e a metade de trás do corpo. Então esse eixo esse corte, ele acontece entre a parte posterior e a parte anterior. Entre a parte anterior e posterior acontece um movimento, nós chamamos de eixo antero-posterior. O movimento antero-posterior é o que? É esse movimento para os lados, tá? Então, o movimento para os lados é um movimento que acontece juntamente, ao mesmo tempo eu estou movimentando o eixo, eu estou movimentando o plano posterior e o plano anterior. Então, ao mesmo tempo, esses planos estão se movimentando na mesma direção. Portanto, esse é o eixo de movimento antero-posterior. Nós temos ainda o plano horizontal, certo? O plano horizontal podemos chamar também de plano trans. Estou escrevendo com o mouse, tá meio ruim aqui. Mas o plano
não vai dar, não vai dar certo. Tem uma outra ferramenta de escrita aqui. Certo? Ou seja, nós temos aqui 3 nomes que nós podemos chamar esse plano aqui. Esse plano onde o paciente está sendo cortado no meio, ele vai dividir aqui, ó, a parte superior ou cranial da parte caudal, que é a inferior, certo? Então esse plano divide a parte superior da parte inferior do corpo, e nós podemos chamá-lo de transversal, axial ou horizontal, certo?